Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos, clamemos a Deus. Deus abençoe pastor Jorge. Pastor Jorge está num esforço tremendo, deixou o trabalho, atividades para estar aqui. A nossa irmã Maria Cláudia está com a nossa irmã também, que precisa do apoio dela, está passando por um momento delicado na saúde. Porém, nós vamos levantar um momento de oração também pela família Tenório, pela nossa irmã Rosa Tenório, e Deus alcançará. Todas as batalhas em Cristo é acompanhada de vitória. Quem sabia disso, diga glória a Deus. Então comece dando glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos neste mês do Agosto Verde, Senhor, apresentar esta equipe maravilhosa que está aqui no altar, aqueles que estão cooperando ali embaixo. Meu Deus, aqueles que estão atuando, trabalhando para crescimento do seu reino. Aqueles que estão, Senhor, sendo agora tocados no coração a fazer a sua obra. Porque diz a tua palavra que bem-aventurado é aquele, meu Pai, que tem lançado a sua semente a tempo e fora de tempo. E nós estamos aqui, ó Deus, diante de ti para te suplicar, para pedir que o teu Espírito possa alcançar o coração de cada um de nós. Nós queremos expulsar todos os conflitos, todas as setas destes espíritos malignos, Pai, que guerreia, que luta na mente, no coração, trazendo aflição, querendo impedir a resposta, Pai, querendo impedir a vitória na vida dos nossos irmãos. Nós expulsamos, ó Pai, toda aflição, nós expulsamos toda ansiedade, no poder do Teu nome, Jesus querido. Nós repreendemos, ó Pai, os ardis, as setas do maligno, que quer arrastar esta pessoa ao profundo do desespero. Pai querido, Deus bendito, eu sei que o Senhor com uma palavra pode salvar o mundo todo, pode purificar, ó Pai, aqueles que se colocarem na tua presença, e por isso nós estamos aqui para te pedir, aleluia, oh Espírito Santo, esta obra perfeita, gloriosa, Pai, que estamos esperando para a nossa família, para a nossa vida, para a vida desta pessoa que está na transmissão. Senhor, toque este coração, Pai, que hoje seja tarde, ó Deus, da realização dos impossíveis, os impossíveis espirituais na vida dele, os impossíveis espirituais na vida dela, os impossíveis espirituais na vida do teu povo. Pai Santo, Deus glorioso, Deus eterno, nós queremos pedir a ti, Senhor, o teu socorro presente, alamastecandalabaia, na vida desta pessoa que estava para tomar decisões equivocadas, mas que agora, Pai, o teu Espírito Santo, a tua graça está sendo revelada a ele, está sendo revelada a ela, ó Deus, para uma mudança total, para uma manifestação celestial. Espírito de Deus, Espírito Santo de amor, aqueles que estão sendo submetidos, aqueles, Pai, que o maligno está lutando na família, nas finanças, na emoção, lutando, Senhor, nas estruturas para desequilibrar este coração. Mas hoje, nesta tarde, ensina-nos a praticar o bem, meu Deus, ensina a fazer o que nos manda a tua palavra, para sermos ricamente abençoados. Pai querido, Pai amado, alcança aqueles que estão internados, estão clamando conosco. Alcança a tua filha, Pai, alcança, Senhor, a nossa irmã Rosa Tenório, alcança, Senhor, a irmã Maria Cláudia, alcança, Senhor, aqueles que também estão em oração pela equipe da Fundação Reviver, apresentando, Pai, aqueles que já entenderam que do amor e do praticar desta ação gloriosa depende a vida, depende, Senhor, a excelente comunicação com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, estamos na tua palavra e ela nos ordena dizendo que há tempo e fora de tempo devemos, ó Deus, fazer o bem. Por isso, Senhor, ó Pai de amor, nós clamamos a ti pela tua providência, ó meu Deus, aqueles que estão em escassez, que através, Deus, de poder do amor dos teus filhos, da doação da tua igreja, da entrega dos teus servos, possam eles alcançar, Pai Santo, todas as vitórias, Pai, que eles precisam para te glorificar, Pai Santo. Vai nos dando esta bem-aventurança de ter, meu Deus, como fazer a obra da caridade, a obra do amor, meu Deus, e se beneficiar. Deus de toda glória, Deus de poder, abençoa
aqueles que estão trazendo as suas doações, aqueles que estão estendendo as mãos, provendo de pão, aquela mesa que está faminta, aquela família que padece necessidade. Que a tua bondade, Pai, possa converter a decisão deste coração que ama os que padecem, Senhor, em vitória, em prosperidade, em saúde, em milagre na vida dos teus. Espírito Santo de Deus, esta legião, ó Pai, que está atormentando a vida desta mulher, e não deixa, Senhor, ele praticar a fé, não deixa ele viver, ó Deus de poder, o que o Senhor estabelece para nos socorrer. Ensina-nos a fazer, ó Pai, o que vai trazer resultados, benefícios na vida dos teus. Espírito Santo de Deus, nós expulsamos agora, Pai, toda a indiferença, toda a frieza, toda a avareza, todo o mal que vem para guerrear, ó Deus, contra as ações benignas que o Senhor põe nas nossas vidas para frutificar em nós como boa sementeira. Nós expulsamos, sai agora em nome de Jesus, sai sentimento de maldade, de perversidade, sai pelo poder do sangue de Jesus. Todas as trevas, todas as névoas, todas as setas do mal que querem interferir na operação celestial do Pai eterno, nesta tarde nossas vidas, nós expulsamos e nós nos aplicamos ao seu comando, Pai, a sua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam glória a Deus. Tome as vossas Bíblias, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 13. É um texto base para respaldarmos aqui a nossa fé, queridos ouvintes. Nós estamos em uma missão. O mês de agosto é o mês onde todas as igrejas pentecostal Deus e Amor do Brasil e do mundo todo aplica o coração na decisão, em ação de fé, porque se não houver fé, ainda que haja condição, o nosso coração não tem possibilidade de praticar a beneficência. Não é beneficência, beneficência é outra coisa. Estou falando da beneficência cristã, aquela que está respaldada nas diretrizes da palavra. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 16. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus. Queridos ouvintes, vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. Quando você compartilha a transmissão, você está não somente cumprindo uma missão e um dever, você está compartilhando palavra de Deus, conselho do Altíssimo para mudar muitas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. De novo, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Levante a Bíblia nas tuas mãos, diga comigo, meu Deus. Com mais autoridade, diga comigo, meu Deus. Eu necessito fazer e receber fé perfeita para proceder da maneira que te agrada. Amém? Desocupe as tuas mãos e vamos dar uma salva de palmas bem forte para Cristo, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Pode glorificar ao Senhor, Ele é digno de ser adorado. Amados, eu quero que uma pessoa, um obreiro, esteja ali com a nossa irmã, ajudando a nossa visitante hoje. Deus tem a vitória para ela. A palavra de Deus e o momento da palavra é muito importante, porque é o momento em que Deus começa a esclarecer
esclarecer pelo seu poder as nossas dúvidas, as nossas almas e nos revelar aquilo que agrada ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos proceder de maneira que o nosso procedimento seja uma ação que agrada a Deus. Há muitas coisas que fazemos, que queremos, que pensamos, que são desagradáveis aos olhos de Deus. Outras que quando nós a fazemos, entristecemos o Espírito Santo. Mas o escritor do livro de Hebreus, depois de ensinar aquela igreja como permanecer, creio que o meu microfone vai cortar, se quiser preparar outro, ele está dando uma lista do que fazer e o que realmente agrada a Deus. E o que realmente agrada a Deus e que nos faz permanecer no amor fraternal, no amor espiritual, aquele que nos fundamenta na vontade do Senhor, é exatamente aplicar todos os dias e não nos esquecermos, principalmente da beneficência, que traduzido seria caridade, que depois da caridade se traduz por amor, que é aquilo que nos faz permanecer em comunhão com o Senhor. A Bíblia chega a afirmar no livro de 1 João capítulo 3, antes do versículo 16, que aquele que aborrece ou que não ama o seu irmão aborrece, e aquele que o aborrece não tem nele o amor de Deus, mas aquele que tem o amor de Deus, realmente o amor de Deus está nele e Deus nele está. Então Deus está estabelecendo o princípio de amor que sai e que demonstra, que dá a conhecer pelo poder da beneficência e a caridade como um fundamento que nos alicerça para estar, que dá-nos a condição de prevalecer diante de Deus. Ou seja, ainda que você saiba o que você deva fazer, mas o teu proceder não está em conformidade com o que você sabe, então você conhecerá o amor, mas não desfrutará dos efeitos dele. Você pode até entender que você, tendo nas mãos a condição e praticar, diga comigo, praticar a beneficência e a comunicação dela, você pode ajudar não somente alguém que necessita, mas também a você mesmo. Quando a Bíblia diz que quando temos em mãos a condição de fazer e não fazemos, nós estamos entristecendo e desagradando a Deus. A Bíblia diz que a beneficência requer de nós condições, diga comigo, condições, mas não somente condições nas mãos da prata, do ouro e do pão, mas a Bíblia diz que a primeira condição que a Bíblia, a própria palavra, estabelece para praticarmos amor para com o nosso próximo é o desprendimento. E o exemplo mais perfeito de desprendimento, de caridade, a Bíblia diz que está no livro de Eclesiastes capítulo 11. Imagine uma pessoa com um cesto cheio de pão parado à beira de um rio, e nas águas correndo, e ele tomar todo aquele pão e jogar sobre as águas, e você vai julgar esta pessoa como um doido. Você vai dizer: você acaba de desperdiçar o teu pão, lançou o teu pão sobre as águas, e agora as correntezas levou, e que você vai fazer? Mas quando você começa a entender a visão com a qual este versículo foi escrito pelo sábio que o fez, que o escreveu, a Bíblia diz que ele está trazendo um costume daquela época, usando a metáfora de pão como semente. Naquele então, quando transbordava os ribeiros, seja daqueles rios do Egito, ou daqueles rios que estavam aonde habitava aquelas nações que moravam à beira do rio, tomava-se uma decisão. No transbordar dos rios, lançava-se a semente, e a semente, ao descer das águas, ficava à beira, às margens do rio, e quando se secava as águas, a terra estava molhada, e a semente que foi jogada sobre as águas era um costume que se praticava, era uma agricultura que era muito mais do que eficaz, porque contava com o tempo, contava com as águas e com o perfeito momento do baixar das águas. Quando as águas se baixavam e alguém que enxergava alguém jogando semente nas águas podia o refutar de louco, mas quando as águas baixavam, a semente já estava germinada nos barrancos e à beira dos rios, e aquele campo que ficava coberto de água pela enchente, agora se tornava um campo frutífero daqueles e para aqueles que lançaram a semente na água. Quem entendeu, diga glória a Deus.
Então você já entende a visão que o lançar o pão é muito mais do que desperdiçar uma comida. Lançar os pães sobre as águas é muito mais do que semear hoje para receber depois, como muitos dizem. Lançar os pães sobre as águas tem muito mais do que um significado natural de uma semeadura, mas tem também uma visão de desprendimento. Diga comigo, desprendimento. E é isso que nós precisamos se queremos agradar a Deus. A Bíblia diz que a comunicação da decisão, presta atenção, da beneficência, agrada a Deus, porque Deus com tais dons se comunica com aqueles que necessitam de ajuda. Diga comigo, a beneficência se comunica com aqueles que necessitam de ajuda. Às vezes a pessoa não recebe o evangelho, não recebe a palavra, odeia crentes, recebe com duas pedras nas mãos, não tem o coração preparado para nada do que está sendo revelado a você e a mim, mas de repente Deus põe no coração daquele que tem condição de compartilhar a veste, de compartilhar o pão, de fazer para ele a doação do que ele mais necessita. Então a situação e o coração daquele homem é mudado. Aonde não coube a comunicação do evangelho, entrou a comunicação da beneficência, que completou a obra da fé e tornou possível o que aquela pessoa não aceitou pelo evangelho. Agora, a Bíblia ainda diz mais, que a beneficência é praticada não somente pelo que tem a semente ou o pão na mão, mas não, além da condição, a Bíblia diz que a beneficência, a caridade e o amor, ele se pratica justamente para aqueles que têm falta dela. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, versículo 1, que quando nós queremos convidar temos o desejo de levar alguém para nossa casa, a Bíblia estabelece um princípio: a quem você deve fazer o bem, a quem você deve praticar amor e caridade. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que não tem condição de retribuir. Segundo, a Bíblia diz que tem que ser prioritariamente aos pobres e necessitados. Diga comigo, pobres e necessitados. Você não está participando. Diga comigo, pobres e necessitados. Porque quando você começa a levar o pão para aquele que está em situação mais do que necessitada, você está dando a possibilidade daquela pessoa sonhar com esperança e voltar a respirar. Quando você tem esta decisão, diz a Bíblia, que no teu coração você não espera nada, você está praticando a beneficência sem querer receber, sem querer barganhar, sem querer recompensa ou que alguém possa te louvar. Ao contrário, a Bíblia diz exatamente isso, que quando nós fazemos o bem, não deve a nossa mão esquerda saber o que deu a direita, e tampouco podemos tocar trombeta daquilo que estamos dando, daquilo que estamos ofertando ou fazendo, porque o que está sendo feito procede não das nossas mãos. A nossa missão não é fazer para que alguém possa ver, a nossa missão é fazer porque o nosso coração ama a Deus e Ele está nos abençoando para fazer. Pode glorificar como não? Então esquece esta missão de ganhar e ter condição e depois subir no teu canal, fazer a doação e tirar a foto. Irmãos, eu estou aqui doando. Não, não. Nós praticamos beneficência no mês todo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Depois tem o agosto, setembro, outubro, mas o mês de agosto é o mês especial que nós tiramos para focar, para buscar o atendimento daqueles que necessitam. Não porque queremos glorificar a obra daqueles que a estão fazendo, porque quando nós vivemos beneficência e caridade, nós não estamos glorificando a obra que os homens estão realizando, nós estamos glorificando a obra que Cristo realizou por nós no Calvário. Você entendeu o sentido? Nós estamos glorificando a Deus.
Mas glorificando a Deus, pastor, por meio do quê? Através da sua decisão. Você tem nas mãos e agora você quer fazer, porque ainda que haja no coração a vontade de doação e você não tenha condição, Deus não te julgará. A Bíblia diz que se temos na mão a condição e não fazemos, então seremos transgressores, não porque deixamos de fazer, porque a condição nos foi dada em Deus para fazer. Quem entendeu? A Bíblia diz que chegou os dias de se tosquiar as ovelhas, escute isso, e a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, que Nabal e os seus jovens estavam tosquiando as ovelhas, e soube Davi que ele subia para os montes e colinas para fazê-lo. Então eram os dias da retribuição, as ovelhas foram cuidadas, os pastores foram cuidados, então agora é hora de tosquiar, e a lã era o resultado daquilo que foi gerado do trabalho dos pastores e das ovelhas. E quando Davi envia os seus jovens para pedir pão, diz a Bíblia que sai Nabal nas portas e disse: quem é Davi? A Bíblia não põe a palavra é, ele coloca assim, ó, quem Davi? Quem filho de Jessé? Há muitos servos que já fugiram da casa dos seus senhores, e quem é ele para que dê pão? Ele tinha condição, diga comigo, ele tinha nas mãos, ele tinha condição. E a Bíblia diz que ele disse não, e um dos jovens foi até Abigail e disse: minha senhora, esteve aqui os servos do seu senhor Davi, que está lá no campo, no deserto, nos ajudando com as feras do campo, com os ladrões e aqueles que estão lá para saquear as nossas ovelhas. E veio ele por pão à porta do nosso Senhor, e ele falou que não o tenha a não ser como um servo fugitivo, e que mesmo tendo em mãos, ele não ia compartilhar o seu pão com nenhum vadio fugitivo do seu senhor. Ah, meu Deus, a Bíblia diz que quando Abigail ouviu isso, disse: louco, Nabal é o seu nome, exatamente, duro é o seu coração e debelial as suas obras. Como que ele pôde fazer mal para aquele que está nos fazendo bem? Como que ele pôde negar pão para aquele que está com as mãos servindo de proteção para os nossos rebanhos e também para os nossos pastores? E ela saiu correndo, e diz a Bíblia que abordou o jumento e colocou nele figos, passas de figos, colocou queijo, e a Bíblia diz que ela colocou leite e vinho, e saiu ao encontro de Davi, que já tinha recebido a notícia dos jovens, dizendo: Nabal disse não para a doação, mas ele tinha condição, claro, está tosquiando as ovelhas, tinha pão em abundância, tinha vinho em abundância, tinha queijo em abundância, mas o que ele não tinha, diga comigo, um coração preparado para praticar o amor. E sabe o que diz a Bíblia? Que Davi desce com os seus homens, e a ordem dele é esta: não deixe escapar nem dos homens e nem dos animais alguém que possa falar: Davi deu contra a casa de Nabal. Em outras palavras, sentença de morte, desce e mata todo mundo. Davi estava irado, e quando Davi desce para executar o juízo da sua ira, com quem ele se depara? Com Abigail. A Bíblia diz que formosa de aparência, inteligente de espírito, se prostra diante dele e diz: meu senhor, ó rei. Olha como que ela vê Davi, não como um vadio, não como um fugitivo do seu senhor, mas como um rei. Futuramente reinarás e terás este sangue na mão. Deixa esse Nabal, não perca tempo com ele. O coração dele não é beneficente. O coração dele não é de amor. Olha, Nabal é o nome dele, porque de Belial são as suas ações. E você vai ler isso do versículo 3 até o 38. Não leia agora, leia na tua casa. Uma linda passagem. E aí ela aplaca o furor de Davi e disse: tome para ti o jovem que vem trazendo a carga, tome para ti a carga. Tem vinho, tem leite, tem figos e tem passas. E agora, ao comer e beber, que passe do meu senhor este furor, e que não faças mal àquele louco, para que não se manche as tuas mãos, a tua coroa e o seu trono. E foi embora. Davi voltou, e a Bíblia diz que quando Abigail chegou, encontrou Nabal em um banquete.
E a Bíblia diz que aquele gordo, opulento, barrigudo, era barrigudo, miserável. Estava, irmão, sabe quando o homem está embriagado, rindo assim para as paredes? E a Bíblia diz que na sua embriaguez lhe veio o sono. E quando passou a embriaguez do vinho, ele se despertou no outro dia. Abigail disse para ele: você está morto. Mas por quê? Onde Davi veio aqui, eu consegui sair no caminho e aplacar a obra que ele veio executar contra você. Quando ela acabou de dizer, diz a Bíblia, que o coração dele gelou. Leia lá. Gelou o coração. E a Bíblia diz que Deus deu oportunidade dele rever a sua situação, dele se humilhar ali para Davi, que fez o bem e recebeu do bem paga de mal. Ele pagou com mal o bem que lhe foi feito. E a Bíblia diz que Deus deu 10 dias para ele melhorar. E depois feriu Deus o seu coração e morreu. Ele negou o que para Davi? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele negou condições que tinha. Ele podia praticar o bem. Ele negou o leite, o pão. E Davi não queria nada. Pão para os jovens, porque pão para ele tinha. Pão para os jovens que estavam trabalhando de segurança do rebanho dele. A Bíblia diz que agora ele ficou sem pão, sem fazenda, sem esposa e sem nada. Porque tudo que ele tinha passou para a mão de Davi. Até a mulher ficou com Davi. Perdeu tudo. Diga comigo, o coração. Não, tem que ser mais alto. Diga comigo, o coração lhe enganou. Ele tinha condição, mas no coração ele dizia não. Ele tinha condição, mas as mãos obedecem à decisão do coração. Tem pessoas que perdem tudo, porque tem um coração, sabe o que? Nefasto. Tem um coração endurecido. Tem um coração que está exercitado simplesmente no objetivo de ter mais. Ele tem nas mãos a condição, então quando a beneficência, ela não serve para meu proveito e para a bênção. Quando eu tenho nas mãos a condição para praticá-la e fazê-la, e não faço. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 5, que o pecado de Safiras e Ananias não é a mentira, é permitir o diabo encher o coração. Volta para Nabal, ele tinha condição, mas não tinha coração. Diga comigo, tinha condição, mas não tinha coração. Não tinha coração de praticar o que ele tinha. Não tinha coração de doar o que ele tinha. Não tinha coração de enriquecer-se para Deus. Continuava na sua miséria, mesmo tendo muito. E a Bíblia diz que quando chega Safira e Ananias no capítulo 5, diante do altar, a palavra de Pedro, dada pelo Espírito, foi essa: por que permitiste Satanás encher o teu coração? Meu Deus, ele já tinha as posses nas mãos. E vem a palavra de sentença: se tu a vendestes, o dinheiro para ti não ficaria, e não vendendo a tua não pertencia. Então por que você permitiu o diabo te enganar? Levante a tua mão e diga: sai, Satanás. Porque o diabo é mestre em encher o coração das pessoas. Você não tem o suficiente. Você não pode praticar caridade. Você não pode praticar amor. Você precisa de amor. Você precisa de caridade. Você precisa de ajuda. Porque não basta apenas ter. A Bíblia diz que é necessário receber um coração dadivoso pelo Senhor. Diz a Bíblia que Safiras e Ananias morreram, para ser mais prático, diante do altar, porque permitiram Satanás encher o coração de engano. Então não se deixe enganar. Deus quer te recompensar em toda boa obra, porque a semente que você lançar vai voltar multiplicada para as tuas mãos para te abençoar. O bem que você fazer vai voltar para você e vai te colocar no lugar que Deus precisa para te honrar. Agora, a Bíblia diz que às vezes nós nos esquecemos. O esquecimento é um sentimento que nos leva à superficialidade. Olha o que Tiago diz no capítulo de número 2, quando ele está dizendo que é a verdadeira fé. Tem a Bíblia?
A Bíblia diz que esse texto deveria todos os dias ser lido por nós e colocado em prática, porque nos ajuda. Livro de Tiago, a Bíblia diz: como então, tendo nós nas mãos a condição e vendo os nossos irmãos padecendo, aquele que está nu, dizendo nós, ide e se aquentai, dizendo ao faminto, ide e saciai, como que ele pode sair dali diante do irmão e se aquecer sem roupa? E como que ele pode sair dali diante do irmão e se alimentar sem pão? Diga comigo, pão que alimenta. Mas como que nós devemos fazer isso? Quem tem a Bíblia, Tiago 2,14. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos por Deus colocados em fé para praticar. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé dele pode salvá-lo? Interrogação. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Diga comigo, que proveito virá daí? Ou seja, as tuas palavras não aproveitam de nada, mas as tuas ações que foram tomadas, decisões que foram colocadas pela palavra. Eu vou fazer o bem e eu não quero olhar a quem e aonde vai cair este bem. Eu quero doar e não importa se eu tenha condição suficiente, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero ser um exemplo de Cristo na terra. Deus vai se glorificar na sua vida, Deus vai ser exaltado na sua vida, e você vai ser exaltado também, e você vai ser honrado também, porque diz a Bíblia que a beneficência nos dá a condições de cobrir as nossas nudez. A Bíblia diz que a beneficência, que é a caridade, nos dá a possibilidade de alimentar os que estão com fome, os que estão padecendo e vivendo momentos de fome, não deste pão que sustenta o estômago, mas do pão que faz falta, a revelação da palavra de Deus. Agora, pastor, se eu tenho nas mãos a condição, entendi o exemplo de Nabal, entendi o exemplo de Ananias, de Safira, e agora eu quero saber por que eu devo praticar. A Bíblia diz em Efésios 2, no versículo 14 e 17, que é nossa missão, porque nós fomos criados em Cristo para ser estimulados, diga comigo, criados para ser estimulados em boas obras. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para fazê-lo. A Bíblia diz que Cristo foi gerado em nós, dando-nos a possibilidade de fazer o bem, ainda que o diabo esteja buscando o seu mal, maquinando para a destruição com os seus exércitos infernal. A Bíblia diz que você foi gerado de Cristo, e em Cristo, para fazer o bem, e quando você faz o bem de Deus que você fez começa a se derramar sobre a sua vida. E para quem que eu vou fazer o bem? Diga comigo, para os necessitados. A quem eu vou praticar e revelar o bem de Deus? Aos necessitados. A Bíblia diz que Deus se agrada quando a nossa alma se abre para o faminto. A Bíblia diz no livro de Provérbios 11 que Deus se alegra com as nossas mãos, que traz o pão para aquele que está com fome. A Bíblia diz mais, que Deus faz sanar conflitos e guerras na nossa vida e na nossa alma, quando nós tomamos a decisão de ser beneficente. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que a verdadeira caridade e o amor, ela vai além das obras que você tem que realizar para os pobres. A quem devo eu praticar? Diga comigo, aos pobres. Porque a sentença de Cristo, ela persiste. Aos pobres sempre tereis convosco. Não adianta projetos iluminários, não adianta projetos progressivos para tentar acabar com a pobreza da terra. A pobreza sempre existirá.
Porque Jesus disse que os pobres nós sempre teremos conosco. Deus não deu os pobres para os políticos cuidar. Deus não deu os pobres para a sociedade apacentar. Deus deu os pobres para nós, os servos, para os alimentar, para através das obras que vamos realizar, Deus poder frutificar a nossa árvore e poder nos abençoar em tudo. Nós sempre teremos eles conosco. Então o que nós fazemos com o necessitado? Levamos para a nossa mesa. A Bíblia diz que você deve praticar caridade, não é com aquele que tem a condição na mão. Já citei para você Mateus 6, do versículo 1 até o 10. A Bíblia diz que nós devemos praticar com aquele que não espera nos retribuir e nos dar em troca. Agora, a Bíblia diz que quando nós praticamos caridade, ela tem o poder de desfazer as guerras. Quando estava Eliseu e Samaria cercado, e todos estavam sendo levados por uma cegueira que era a resposta da oração de Eliseu. E chegou aquele exército sírio no meio da cidade. Diz a Bíblia que a decisão do rei foi tomar a sua espada e matar aqueles homens que foram para uma emboscada. E Eliseu disse: não vamos usar a espada, vamos usar o pão, vamos usar a água e vamos usar a misericórdia. Você está entendendo? Quem está entendendo pode glorificar. Só quem não está com as mãos retidas. E aquele conflito, diz a Bíblia, que se completa dizendo: e cessou as guerras entre a Síria e Samaria, por uma decisão de caridade. Às vezes a guerra está travada dentro da tua casa, às vezes os problemas são cortantes e profundos no matrimônio, mas você não sabe por quê. É porque você se esqueceu de praticar a beneficência. Quem não quer ser lembrado? Quem não quer ser elogiado? Quem não quer ser recompensado? Quem não quer ser presenteado? Diga glórias. Só se não estiver no corpo. Só se não estiver vivendo nesta vida. É claro que queremos, mas a Bíblia diz que quando nós vivemos memória disso e usamos isso para comunicar, de maneira que o melhor caminho para você usar para chegar até a resposta de Deus é a beneficência, a caridade. Quando a Bíblia acrescenta a comunicação, não está falando só comunicar aos santos as vossas necessidades. Está falando da comunicação que é direta com aquele que tem a possibilidade de nos agigantar e de nos prosperar, para continuar usando esta linguagem de amor para alcançar o que está em necessidade. Se você for ali fora agora e dizer para aqueles rapazes que estão em volta da igreja, dizendo: Jesus te ama, e ele pedir: eu sei, mas tenho fome, e você não der o que pode solucionar a fome dele, o que ele vai dizer de você? Você tem palavras e não tem obras. E às vezes nós entendemos que, tendo as palavras de Deus para obter as respostas para a nossa vida, é suficiente. Mas a Bíblia diz que não. É necessário praticar. Diga comigo, praticar. Quando nós praticamos esta caridade, a Bíblia diz em Lucas 14, 12, que nós começamos a enriquecer a pobreza daqueles que não podem ter para comer. A Bíblia diz mais, que quando nós começamos a praticar a caridade, nós começamos a cobrir as vergonhas daqueles que não têm nem a condição de estender as mãos, porque estão envergonhados pela necessidade. E a Bíblia diz que na verdade é uma vergonha para nós, que alguém entre nós padeça necessidade, porque a Bíblia diz da seguinte maneira: como pode alguém, vendo a condição do seu irmão, tendo bens neste mundo, e reter para com ele o seu coração, as suas mãos, dizendo e afirmando que o amor de Deus está nele. É por isso que o amor dessa galera, sabe essa galera do bem, essa galera da internet, essa galera eles são vazios. A palavra deles é vazia, o sentimento deles é vazio. Ele chega assim: eu estou até chorando, amor. Você olha e fala: lágrima de crocodilo. Olha que lágrima de falso, irmão.
Ai, gente, eu estou aqui em resposta a tudo que vocês têm dado. Eu sou grato à natureza, eu sou grato ao universo, eu sou grato a um espírito maior, e eu vou fazer uma doação. Dá uma foto, segura o pacote de arroz, dá uma foto, tira uma foto. Aqui, ó. Coisa superficial, banal. Que palhaçada. Tudo que você faz desubicado da palavra, tudo que você faz descentralizado da palavra se torna algo sem graça, se torna uma palhaçada. E o que nós devemos fazer, não fazemos. Quem está entendendo? Porque Deus manda fazer com os pobres, Deus manda fazer em oculto. A Bíblia diz que quando nós buscamos em oculto, quando nós damos em oculto, quando nós esmolamos em oculto, para que o nosso Pai Celestial que vem em secreto, nos possa recompensar em público. Ele recompensa em público. Esses dias eu estava ouvindo uma das autoridades norte-americanas responsável pelas relações exteriores. Ela dizia em inglês da seguinte forma: nós aplicamos milhões e milhões de dólares no Brasil, especificamente na Amazônia, porque nós temos interesses não revelados em Amazônia. Aplicamos milhares e milhares de milhões de dólares agora em sustentos, em bases, no Vale do Silício. Aí eu fiquei assim, vale? Vale? Nós aplicamos milhares e milhares, porque aí no final ela termina assim, se tornou viral o vídeo, e no final ela termina assim: porque todos estes lugares estão recebendo este investimento, porque são propriamente nossos. O quê? Isso não é uma doação, é um roubo. Não é a doação, é uma titularização, estão comprando a nossa alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí você diz, mas que loucura é essa? Que doideira é essa? Aí você começa a dizer, meu Deus, eu pensei que era uma nação dadivosa. Meu Deus, eu pensei que você pensou errado, você pensou equivocado, e quando nós pensamos errado, nós caímos no laço, nós caímos na proposta. Quantos aceitaram a proposta do maligno, do inimigo? Põe o seu dinheiro aqui, põe a sua vida ali, põe o seu tempo lá, põe o seu suor cá, você vai ver o que vai acontecer com você, e não acontece nada, porque na verdade a alma está descentralizada pela palavra. O que você pode fazer, faça em Deus, e você vai ver a resposta que você vai receber. Você vai ver o milagre que vai fluir desta fonte para a sua vida. Então, irmão, este mês é o mês da ação. Diga comigo, ação de caridade. Porque nós vamos apagar conflito. Você sabia que há um princípio, e eu vou aplicar e termino agora. Na lei de Deus, no livro de Deuteronômio, a paga da transgressão, ela acabava com a acusação, destruía a perseguição de guerra e solucionava até preço de morte. Se você matasse um cordeiro, com 4 cordeiros você pagava. Se você roubasse um mulo, com 4 jumentos você pagava. Está na lei. É um princípio que Israel, por não ter a Cristo, aplica até o dia de hoje. 4 vezes mais. Você pode notar que quando Jesus visita a casa de Zaqueu, ele começa a dizer o quê? Senhor, eu quero fazer. Senhor, não é porque eu não tenho, e não é porque o que eu tenho ganhado de maneira desonesta, mas eu quero dar a metade da minha riqueza para alcançar aqueles que têm falta de pão. E melhor, se tem alguém com alguma acusação que apresente hoje, eu estou aqui para restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para ele e disse, cumpriu a lei. Cumpriu a lei. E além da lei, cumpriu mais a lei do amor. Jesus pediu alguma coisa para ele? Quando que Jesus pediu alguma coisa para você? Kleber, tens 30 sapatos. Deverás, neste mês de agosto, dar 3 pares de sapatos. Roberto, tu eres um avarento, tens uma conta gorda, e neste mês especial darás uma oferta de 10.000. Você crê que o Espírito Santo vai falar isso para você? Isabelle, tem 100 vestidos, e neste mês de agosto, como estás gordita, doarás 10 vestidos para as gorditas. Você crê que Deus vai falar isso, irmão?
Ele nunca vai falar isso. Ele nunca vai te pedir isso. Ah, pastor, mas então como eu vou praticar se Deus não pede que eu pratique? Porque é uma obra de fé. É quando você toma a decisão de uma ação que vai contrário tudo aquilo que está no teu coração. Eu não vou morrer como Nabal com o coração gelado. Eu não vou ser queimado diante do altar com o fogo da verdade por ter deixado Satanás encher a minha alma. Não, não. Eu vou abrir a minha mão, eu vou abrir meu coração, porque eu quero a bênção da salvação e a bênção que procede dela. Quem entendeu, diga glória a Deus. Só que tem pessoas que ficam esperando, irmão. Tem pessoas que ficam esperando o pastor pedir. Fica esperando o mês de agosto para praticar caridade. Irmão, é uma vontade. Diga comigo, a caridade é uma vontade que tem que habitar no nosso coração. Você não se sente mal quando uma pessoa diz que está com fome? Você não se sente mal quando você está calçado e vê uma pessoa descalça? Você não se sente mal quando vê uma criança, mesmo que sendo usada por pessoas que são malignamente preparadas pelo diabo para pedir no trânsito? Você não se sente mal? Quem se sente muito mal? E o que você faz com o mal que você sente? Você leva para o banheiro e dá descarga? Você pega, põe debaixo do travesseiro e dorme tranquilo? O que você faz com o mal que você sente? Você vence este mal? Ou você é vencido por ele? Não sou eu, isso aí é uma fatalidade, é o governo, é a sociedade, é o método da economia, eu não sou responsável. O que você faz com este mal? Aí está a pergunta espiritual. Ou eu digo para aquele vai e aquentai sem vestido, e digo aquele vai e saciai sem o pão. Não, a Bíblia diz que mesmo que haja ingratidão, a caridade é uma decisão que alcança não só os necessitados, até os nossos inimigos são alcançados pela nossa obra de caridade e amor. Você imagina, irmão, você praticar amor e caridade para com o seu inimigo? E Cristo é o exemplo perfeito desta caridade e amor. Porque a Bíblia diz que estando nós ainda em inimizade contra o Criador, veio Cristo para desfazer no seu próprio corpo as inimizades. Ele não deu pão, ele não deu queijo, ele não deu frutas temporãs. Ele deu a sua própria vida para resgatar a nossa vida das misérias que ela estava. Porque a maior miséria que possa reinar na alma humana é a avareza. Diga comigo, a avareza. Porque a Bíblia diz que ela corrói no corpo, nos fins dos dias, mas a Bíblia diz que ela apodrece a alma. É a única coisa que entra para a eternidade no corpo. É as obras da avareza. É coisa terrível, é algo que eu e você temos que combater. Como? Diga comigo, pela obra de caridade. Você vai ver como você se sentirá bem se hoje você, do pouco que tem, você começar a compartilhar com quem não tem nada. Do pouco que tem, se você hoje compartilhar com aquele que está em necessidade, você vai ver, Deus vai começar a trazer libertação, Deus vai começar a operar no teu coração, Deus vai começar a te enriquecer em boas obras. Ah, pastor, mas eu não consigo. Vença o inimigo. Mas eu não consigo. Vença este mal. E você vai ver que o poder celestial, ele se derrama no teu e no meu coração, para mudar a vida não somente nossa, mas daqueles que estão à nossa volta. Ninguém precisa te pregar para dizer qual decisão tomar. Nós estamos aqui para tomar esta decisão. E Cristo, na sua perfeita revelação, Ele deixou claro, sempre quando tomamos a decisão de fazer o bem, assim como Maria, de tomar aquele vaso de alabastro para derramar sobre o Senhor, parece um desperdício. Parece que você está perdendo. Parece que quando você lança pão sobre as águas, você está perdendo. Parece que você, quando está derramando aquilo que é o teu precioso sobre Cristo, você está perdendo. Mas Deus está dizendo, parece, mas este parecer irá mudar quando você começar a colher a resposta do que você está fazendo em Cristo Jesus. Pode glorificar, como não? E outra coisa, irmão,
Não importa quem te fez mal, faça o bem. Não importa quem te bateu a porta, não importa quem te disse não, não importa quem fechou as mãos. Abra o teu coração, não somente neste mês, mas durante toda a tua vida, e você verá como Deus vai te abençoar. Fica de pé, por favor. Oh, aleluia. Fica de pé, por favor. Levante as tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, prepara o meu coração. Mais alto, diga: prepara o meu coração para esta entrega, para esta libertação. Irmãos, quem quer receber de Deus esta libertação no coração? Tem pessoas que estão morrendo, e o mundo está fazendo ele enfermar. Os desejos, vontades do agora, do futuro, está roubando as maiores vitórias, o direito dele desfrutar com os seus das bênçãos de Deus. E eu quero uma mudança. Quem quer uma mudança? Então amemos e oremos amando, para Deus nos mudar. Quem quer ter um coração preparado para praticar a caridade? Irmãos, o que muda a nossa vida é a decisão daqueles que amam. O que muda a nossa história é a decisão daqueles que amam. Quem sabe só você está lutando por este matrimônio, mas você vai ver a resposta. Deus vai começar a trabalhar e mudar o seu esposo. Quem sabe é só você que está lutando pelos filhos, pelo lar, e parece que você é um tonto, uma tonta, mas você vai ver as respostas que vai acontecer. Parece que é só você que quer colocar a mão no bolso na igreja e fazer o que é certo. As pessoas estão rindo de você, estão se burlando de você. Fique tranquilo, você vai ver a resposta que vai vir.